Amém. Estamos recebendo visita hoje, amém? Irmão Otávio e sua família. Jesus é o Senhor. Vamos dizer, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém, ó Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu queria começar aqui com os irmãos dizendo da minha alegria e satisfação de estar aqui em Mari hoje. Vocês não sabem o quanto. Estou feliz de estar aqui nessa manhã e poder desfrutar com os irmãos. E aí eu pensei, irmãos, em algo para compartilhar com os irmãos, mas o Senhor me disse para começar diferente hoje. O Senhor disse, comece diferente daquilo que você planejou. Aí, Carla, eu peço a você que... Laisa está lá em cima, né? Pegue ela, por favor, lá. É rapidinho. Convide ela a estar aqui. Amém, irmãos? Amém. E aí, essa semana, o irmão Walter... eu diria, não foi nenhum convite, né? Porque a palavra diz que nós fomos convocados, né, João? A lutar e com o Senhor cooperar. E Walter me passou a mensagem, não me convidando, Fabinho, mas me convocando. Amém? Irmãos, e quando o Senhor convoca a gente deve atender a convocação do Senhor. Então parece que o Senhor fez assim com o Walter. Walter, ligue para o Otávio lá em Bananeiras e convoque ele a estar em Mari, domingo, 10 horas da manhã. Eu amei, Senhor. Atendeu o teu chamado. Amém, irmãos? E aí, irmãos, por que eu vou dizer da... Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor fez essa convocação por meio do irmão Walter, né? Eu confesso aos irmãos que meu planejamento era de muitas coisas que eu tinha que dar conta esse final de semana. Mas o Senhor me convocou, e aí, Senhor, amém, Senhor, eu preciso atender a tua convocação. E aqui estou, irmãos, com muita alegria na Igreja de Mari. E aí, para que os irmãos entendam porque eu me sinto tão feliz de estar aqui nessa manhã, porque em 2007, irmã Lia, não esqueça do nome irmã Lia, em 2007 nós estivemos aqui, eu e minha esposa, porque a gente passava por um momento muito difícil. Em 2007, em outubro, não foi, Carla? De 2007 precisamente, nós perdemos uma filha com 1 ano e 2 meses. Eu tinha ido para João Pessoa com essa criança para o hospital e lá o Senhor a tomou. E aí, irmãos, perca, aí é algo muito difícil na vida de uma pessoa. E aí, graças ao Senhor, antes de voltar o percurso até chegar em Bananeiras e ter que suportar toda aquela perca, o Senhor nos trouxe aqui para Mari. Os primeiros dias, a volta, o Senhor disse, eu vou levar você aos poucos até você chegar em Bananeiras. E me trouxeram, não que eu vim com minha esposa, me trouxeram aqui para Mari. O irmão Zalve, que muitos de vocês conhecem, aquele abençoado, que é o nosso pai espiritual, estava aqui recentemente com a Edilene, e aí nos trouxe até a Igreja de Mari. E aqui passando, não lembro direito, mas foi uns 8 dias, irmãos. E aqui foi onde o Senhor nos sustentou, nos deu toda a força para ir suportando aquilo que nós tínhamos que suportar. E aqui eu encontrei na Igreja de Mari um lugar de alívio naquele momento que nós estávamos passando. Como? Sendo acolhido pelos irmãos, todo dia tinha reunião, todo dia a gente estava na casa do irmão, chamando a gente para reunião, chamando a gente para almoçar, chamando a gente para jantar. Então foram 8 dias bem ativos. O Senhor não nos deu folga para ficar preso àquilo, mas o Senhor nos deu atividades para a gente exercitar, desfrutando do Senhor, reunindo com os irmãos, nos alimentando, nos fortalecendo, para que nós pudéssemos passar por aquele momento. E aí eu me recordo muito bem dos amados irmãos daquela época, por isso digo Lia, não tem como esquecer esse nome. O irmão João Baixinho, que eu acho que está em João Pessoa agora,
né? Aquele que toca o João Medeiros. Amém. Irmão Ricardo. Dê um abraço no irmão Ricardo aqui agora. Você não sabe a alegria de poder lhe ver, irmão Ricardo. Irmão Ricardo estava aqui na época, certo? O irmão Fabinho estava recente na vida da igreja. O irmão Walter estava na vida da igreja, junto com a gente. O irmão João, o outro João mais alto, Claudinho, né? Irmão Claudinho, estava recente na vida da igreja, começando, Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, foi o lugar que o Senhor usou para que nós pudéssemos adquirir forças para seguir com nossa jornada diante daquela situação. E aí, irmã Lia, por que falar isso, irmãos? Porque eu volto aqui, claro, eu lembro que eu estive nesse lugar de reunião aqui depois, foi uma reunião de serviço, mas eu não pude estar assim como estou hoje com a igreja. Amém? Então eu queria salmodiar essa minha experiência com minha família, para que os irmãos possam entender o propósito, a obra do Senhor na vida de cada um de nós. Então eu estive aqui, irmã Lia, 2007, eu e minha esposa, com uma perca. Amém? De um filho. Mas o Senhor é misericordioso, é bondoso e faz abundar aquilo que a gente precisa na nossa vida. Então eu queria, nessa minha volta, eu queria apresentar aos irmãos aqui. Está aqui a minha esposa Carla. Amém? Afasta lá um pouquinho. Está aqui. Presente de Deus. João, 14 anos. Vai fazer 15 que eu perdi a outra. Está aqui João, 14 anos. Está aqui Laisa. Amém? Presente de Deus na nossa vida. Amém? Então eu não poderia perder essa oportunidade de apresentá-los. Eis aqui, irmãos, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós perdemos, mas Deus deu em dobro. Filhos maravilhosos que em nome de Jesus irão seguir o viver da vida da igreja. Então volto aqui com muita alegria. Amém? Ouvindo aqui os hinos e me segurando para não chorar de alegria com os hinos da vida da igreja. Porque o que nos encanta não são pessoas, não são objetos na vida da igreja, mas é o Senhor. Então o fato de a gente cantar aqueles hinos, o Senhor nos toca, irmãos. O Senhor fala conosco. Então não tem como a gente sentir a presença do Senhor, o falar do Senhor na nossa vida. Amém? Laisa, Carla, pode ir. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu confesso que aí o hino, aquele hino cúmplice, né, é maravilhoso, de tantos que a gente cantou, o hino cúmplice. Ele diz: Senhor, do teu falar sou cúmplice. Amém? Por isso que é uma convocação, eu atendi a convocação. E digo para os irmãos: Senhor, e para os irmãos, do teu falar, Senhor, eu sou cúmplice. Então, eu estou aqui nessa manhã aqui, irmãos, para falar para vocês, porque eu sou cúmplice do falar do Senhor. Amém? Então, eu preparei algo para os irmãos, não sei se vou conseguir. Mas eu peço a misericórdia do Senhor e que me guie naquilo que Ele deseja falar. E esse alimento diário que os irmãos leram na semana, que é o que nos supre, né? Diariamente, os irmãos já compartilharam aqui, é a palavra. E a palavra diz que a igreja, ela é santificada pela palavra. Amém? Então, por isso que nós precisamos, irmãos, de estar lendo, porque a palavra diariamente nos santifica. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco do que nós vimos no alimento diário, nessa semana 2, onde tem como mensagem o sinal do final dos tempos. Amém? E eu pediria aos irmãos que abrissem aí bem rapidinho aqui em Mateus, no capítulo 24, se vocês puderem abrir aí rapidinho, Mateus 24, amém? Senhor Jesus, e o falar do alimento nessa semana toda em cima do livro de Mateus, né? Mateus 24.
Senhor Jesus. Amém? E aí, para a gente, os irmãos, creio que os irmãos leram e podem ler depois do versículo 1 ao 14, mas eu pediria para a gente ler só esses dois versículos aqui, 13 e 14. Amém? A gente pode ler em voz alta, amém? Vamos ler? Amém? Aquele que perseverar será salvo e será pregado este evangelho do reino. Irmãos, e aí dentro dessa mensagem de o sinal do final dos tempos, o Alimento Diário fala da comissão de Cristo, a comissão de Cristo. E qual é a comissão de Cristo? Quando ele veio, foi levar a semente da vida para as pessoas, para gerar a igreja e edificar a igreja. Comissão de Cristo, gerar a igreja e edificar a igreja. Gerar e edificar a igreja. Amém? E será pregado este evangelho. Certo? E será pregado. Quem vai pregar esse evangelho agora? E quem pregará esse evangelho? A comissão de Cristo foi essa. Amém? Semear a semente da vida no coração das pessoas, para gerar e edificar a igreja. Eu pergunto, a semente foi semeada no seu coração? Sim ou não? Foi semeada, por isso você está hoje na vida da igreja. Porque a semente, irmãos, foi semeada no seu coração. Amém? Mas essa comissão, irmãos, não é só de Cristo. Também é a nossa comissão. Semear a semente no coração das pessoas para edificar a igreja também é a nossa comissão. Amém? E aí, eu quero falar um pouco desse propósito do Senhor e como tudo começou para a gente entender essa comissão. Então a gente sabe que Jesus nasceu de José e Maria, fruto do Espírito Santo. Maria não tinha coabitado com José, eles eram desposados na época. Jesus nasceu, teve um viver aqui na terra e depois foi batizado. E após ser batizado por João Batista, começou ali o seu ministério. Após ser batizado, começou ali, irmãos, o seu ministério. E após Jesus ser batizado, o que é que aconteceu? Diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Você já percebeu quantas tentações o Senhor passou ali no deserto? Diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. Mas tem algo muito importante, irmãos. A cada vez que Jesus era tentado, ele usava a palavra. Ele dizia, também te digo. E usava a... Todas as vezes que o inimigo tentou Jesus, Jesus usou a palavra. Até que o inimigo desistiu e Jesus continuou com o seu ministério. Irmãos, eu pergunto, depois que você creu no Senhor e entrou na vida da igreja, você foi tentado muitas vezes, não foi? Quantas vezes nós não fomos tentados e somos tentados pelo inimigo? Mas sabe qual é o segredo, irmãos? A palavra. O segredo é se nós estivermos supridos com a palavra, essa palavra irá nos sustentar. Por isso a importância de nós estarmos lendo a palavra, lendo o alimento diário, ouvindo as mensagens, para que nós estejamos supridos com a palavra. Quando o inimigo levantar situações contra nós, nós usamos a... Porque você não vai estar com a Bíblia aqui, procurando o versículo para se safar, não. A palavra vai estar constituída dentro de você. E aí você vai usar essa palavra, irmãos, para prosseguir e o inimigo não te danificar. Amém? Outro episódio que eu quero falar nessa jornada de Jesus, irmãos,
é que lá em Mateus 9, os irmãos podem acompanhar aí, Mateus 9, eu vou abrir aqui, Senhor Jesus, Mateus 9, 35, diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Jesus, no seu ministério, ele percorria todas as cidades, povoados, sinagogas. Irmão, será que era fácil para Jesus percorrer todas as cidades? Principalmente naquela época, onde não tem a disponibilidade de transporte que a gente tem hoje, ele fazia isso, irmão. Percorria todas as cidades, povoados, sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as pessoas. E agora? Quem vai fazer isso? Acabou? Jesus ressuscitou, tornou seu Espírito que dá vida, parou? A comissão não é só de Jesus. A comissão de Jesus é a nossa comissão. Você está aqui, irmão, na vida da igreja, porque alguém semeou. Alguém foi até onde você estava e plantou a semente. Por isso você está hoje na vida da igreja. Amém? Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí isso aqui era só no tempo de Jesus. E agora? Como é que estão as pessoas? Será que é diferente nos tempos atuais? Não é, irmãos. As pessoas estão aflitas, exaustas, cansadas, certo? Como ovelhas que não têm pastor, sem entender o sentido da vida. Você entende, porque você foi salvo. Eu entendo porque eu fui salvo. Mas as pessoas que creram, não creram, ainda não. Então, irmãos, as pessoas estão esperando por nós. O Senhor já deu o comando, vai. Elas precisam ouvir sobre o evangelho do reino, para que elas sejam salvas. Elas estão aflitas, exaustas, cansadas, sem direção. Não sabem qual é o sentido da vida. Senhor Jesus amado. Mas cabe a nós, irmãos. E aí Jesus, ele nos incumbiu disso. Quer ver? Mateus 28. Vá lá para o capítulo 28. Jesus, 28. 19, 18, 19 e 20. Vou ler para os irmãos. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação. Certo. Então o Senhor deu essa ordem, irmão, para a gente ir e pregar para as pessoas, e salvar as pessoas, introduzir as pessoas na vida da igreja. Nós somos capacitados? Não. Você se sente capaz? Se você se sentir capaz, é porque você está dependendo de você mesmo. Nós não temos a capacidade em nós mesmos. Mas o Senhor disse que estará conosco até a consumação. Aí você pode cantar aquele hino. O nosso general é Cristo. Amém? Ele é o nosso general, irmãos. Nós seguimos o general. Não é a nossa capacidade humana, mas é o Espírito de Deus em nós que nos capacita a pregar o evangelho para as pessoas, introduzir as pessoas na vida da igreja. Não somos nós quem ganhamos o coração das pessoas, quem ganha é o Senhor por meio da sua palavra. Então façamos a palavra chegar até o ouvido das pessoas, irmãos, para que elas possam crer. Amém? E nesse ministério, irmãos, terrenal do Senhor, o Senhor falava às pessoas por meio de parábolas. E aí eu quero trazer para os irmãos a parábola do semeador. Amém? A parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13. Pode acompanhar aí os irmãos, por favor. Capítulo 13 de Mateus.
vai falar sobre essa parábola do semeador. Diz o seguinte, o versículo 3: E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus fazia isso naquela época, não? E agora? Quem vai fazer? Amém? Somos nós, aleluia. E ao semear, irmão, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Amém? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, aleluia, porque outra, enfim, amém, irmãos? Caiu em boa terra e deu fruto. Alguém semeou para você, não foi? Caiu no espinho? Não. Na beira do caminho? Não. Na terra rochosa? Não. Caiu em boa terra. E aí, irmãos, Senhor Jesus, e aí deu fruto a 60, a 100, a 60 e a 30 por um. A 100, a 60 e a 30 por um. Então, na boa terra há fruto, irmãos. Quando a semente cai na boa terra, frutifica. A 100, a 60 e a 30 por um, amém? Então você é essa boa terra. Irmãos, em você há fruto. Em você, irmãos, haverá muitos frutos. Porque você é a boa terra, ao qual a semente caiu um dia. Senhor Jesus. E aí, irmãos, nessa comissão que o Senhor nos deu, de continuar a jornada, nas cidades, nos povoados, nas ruas, pregando o evangelho, semeando a semente. Não se preocupe se a semente vai cair à beira do caminho, se vai cair no solo rochoso, se vai cair no meio dos espinhos. Mas é certo que da semente que será semeada, ela há de cair na boa terra. Aleluia! Então não desanime, irmão, quando você pregar, e algumas pessoas que você pregar, não der fruto, não é com você, é entre o Senhor e Ele. Faça a sua parte, pregue e faça chegar a palavra até aquelas pessoas. Jesus vai brotar naquele que tiver o bom coração, a boa terra, e vai frutificar assim como eu e você, amém? Essa é a nossa comissão, irmãos, de sair e pregar. As pessoas não vêm, olha, fale da palavra para mim, como aquelas pessoas que compram todo dia, que vai no supermercado, tem isso, tem aquilo, me dê, eu preciso, tal. As pessoas precisam que nós nos dirijamos até ela e falamos daquilo que elas não sabem, para que elas recebam, irmãos, a palavra e seja entronizada na vida da igreja. Amém? A comissão de Cristo é a nossa comissão. Amém? Aí eu pergunto, o Senhor pode contar com você? Amém. O Senhor pode contar com você? Amém. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, nesse período de ministério terrenal de Jesus, no capítulo 12, o Filho do Homem, ele é revelado. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos ler o capítulo 16 de Mateus, por favor, rapidamente. Vão acompanhando novamente. Senhor Jesus, 16, 17. Vou ler para os irmãos, ó. Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou a seu discípulo: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. O povo estava todo confuso, ninguém conseguia dizer quem era verdadeiramente o filho do homem. Tudo confuso. Amém? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor disse: Bem-aventurados és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no... Amém? Eu pergunto para você, irmão, para você, que tu dizes ser o filho do homem? Para você, quem é o filho do homem? Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é claro para você, irmãos? É claro, é convicto para você? Amém. Bem-aventurado. Porque não foi carne, nem sangue, que te revelou isso aí, mas o Pai, que está no céu, quem te revelou. Irmãos, por isso que às vezes você diz, como é que as pessoas não compreendem a vida da igreja, não compreendem o ministério do reino? Porque não compreendem o que é a igreja? Porque não sou eu e nem você, irmãos, quem revela, mas o Pai que está no céu. Leve a palavra, pregue. Deus é quem vai dar a revelação para nós e para as pessoas. Amém? Por isso nós somos bem-aventurados. Aí depois Jesus continuou: Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, quem revela é Cristo, quem edifica é Cristo. Amém? E nós, qual é o nosso papel? Nós somos os canais, nós somos os cúmplices do falar do Senhor, da obra do Senhor. Então nós somos os canais que levam a semente, o falar do Senhor, a palavra do Senhor até as pessoas, e Jesus é quem faz a obra. A quem escolheu o Senhor a revelar, Ele vai revelar coisas magníficas, assim como tem revelado a mim e a você. Por que as pessoas não conseguem ver algo tão simples? A unidade da vida da igreja. O que realmente é a igreja. E você consegue ver de uma maneira tão simples. Porque o Senhor lhe revelou, irmão. Por isso você consegue tocar na vida, você consegue entrar nas profundezas da palavra do Senhor. Não é a sua capacidade humana que lhe faz chegar a essas profundezas na palavra do Senhor, mas o próprio Senhor em você, como Espírito que dá vida, lhe faz entender a palavra do Senhor, entrar nas entranhas da palavra do Senhor e ter as revelações que estão no coração do Senhor. Amém? Por isso a nossa comissão é sair, pregar, levar a semente até as pessoas. Aleluia? No capítulo 17, aí o Senhor vem falar vai falar para nós sobre a transfiguração. Jesus vem mostrar para o seu discípulo o seu poder, ali no monte da transfiguração. No capítulo 17 de Mateus, vou abrir aqui, amém? Fala sobre a transfiguração, vamos entender aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e o levou em particular a um alto monte. A um alto, subiu, monte, e foi transfigurado diante deles. Jesus foi transfigurado aonde? Num lugar alto. Amém? Ele se transfigurou diante dos 3 discípulos. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Até Moisés e Elias apareceram ali naquela hora, no monte da transfiguração. E Pedro, Tiago e João contemplaram tudo isso. Amém? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, por estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa assim os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A ele... Irmãos, não é a sua maneira de pensar,
a sua maneira de agir, a sua maneira, a minha, a sua de ver. Mas é o falar do Senhor. É o falar do Senhor. Nós precisamos ser obedientes ao falar do Senhor. Nós precisamos ser obedientes ao falar profético. O nosso homem natural não é capaz de entender. É loucura para nós as coisas do Senhor. No nosso homem natural tudo é louco. A gente entende tudo ao contrário. Mas para Deus, irmãos, é perfeito. É a direção de Deus, é o falar de Deus. E nós precisamos ser fiel ao falar profético. Sejamos obedientes e façamos aquilo que está no coração de Deus. Amém? Senhor Jesus, ouvindo os discípulos, caíram de brusco, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não tem mais. Erguei-vos e não se preocupe não, irmãos. Só obedeça. Creia. Não sejamos como o povo que estava ali no deserto, que o Senhor resgatou do Egito. E depois de tudo que o Senhor fez ali, que o Senhor operou, brotou neles um coração de incredulidade. E por isso não entraram na boa terra. Creiamos no que está posto diante de nós. Façamos o que o Senhor tem nos dito. Não temas. Não temas, irmãos. Faça, simplesmente obedeça. Que quem faz a obra é o Senhor, mas você é instrumento que o Senhor precisa usar. Amém? Então, irmãos, veja que eles precisaram sair. Jesus precisou tirar eles de uma esfera e colocar numa esfera diferente, para eles contemplarem a transfiguração do Senhor naquele monte. Ver Moisés e Elias diante dele. Irmãos, esse sair representa nós sairmos do que é natural, do que é humano, de pensamentos nossos, do tradicionalismo, do que é religioso, que nos pede de ver verdadeiramente o que o Senhor é. A esfera terrenal, precisamos entrar no que é espiritual, precisamos deixar o Espírito nos levar e nos revelar o que está no coração de Deus, amém? Por isso que eu falei, irmãos, não é pessoas, objetos, lugares, mas é quanto o Senhor nos toca. Senhor Jesus. Então, irmãos, se quisermos ver além do que o Senhor tem mostrado, precisamos tocar na vida, precisamos ser deixados levar pelo Espírito, nos tirar da esfera do que é terrenal, para que o Senhor se revele ainda mais para nós. Amém? Senhor Jesus. E aí, continuando, irmãos, no ministério terrenal de Jesus, eu falei para vocês que a missão é gerar e edificar a igreja. E em que momento o Senhor gerou a igreja? Porque se o Senhor não tivesse gerado a igreja, que não é algo religioso, mas é algo vivo e orgânico. Por isso a gente hoje faz parte da igreja. Amém? Em que momento, irmãos? Aí é o momento em que Jesus precisou ser crucificado, precisou ser morto para gerar a igreja. Tem nada religioso, tem nada doutrinal. É algo, questão de morte e vida. Morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar. Para gerar vida. Amém? E aí, irmãos, em Gênesis 2, 21, os irmãos podem ler depois, fala que Jesus, para gerar Eva, ele pegou Adão e fez Adão entrar em um profundo sono, não foi? E Adão, quando estava lá dormindo, aí Jesus tomou a costela de Adão, fala a Bíblia, e da costela de Adão, edificou Eva, a sua auxiliadora, idônea, alguém substituível. Senhor Jesus. E aí, irmãos, lembrando que João 19, 34 fala que Jesus, quando foi crucificado, o soldado feriu
aqui do lado do Senhor com uma lança. E ao ferir saiu sangue e água. Sangue e água. Amém, irmãos? Eu pergunto, na vida da igreja, algum irmão já te feriu? Quando ele te feriu, o que é que saiu de você? Qual a sua reação quando o irmão te feriu, te machucou, te magoou? Se você negou a si mesmo, gerou vida. Se você não morreu, não negou a vida da alma, gerou morte. Não é assim? Então veja, irmãos, as oportunidades que nós temos na vida da igreja. Quantas vezes os irmãos nos machucam, nos magoam. Irmão, tome isso como uma oportunidade, grande oportunidade, de você negar a vida da alma, negar a si mesmo para que gere vida. É a transformação, o amadurecimento, a edificação da igreja que está em jogo. Não é só você, é a igreja. Morra por ela, edifique, deixe o Senhor edificar você, deixe o Senhor transformar você, morra dentro daquela situação, negue a si mesmo, se reconcilie com o irmão, ora ao Senhor, abrace seu irmão, ele é a igreja junto com você, vamos edificar. É simples demais, irmãos, não fique com raiva do irmão, não. Não se afaste do irmão, não. Deus te deu a oportunidade de você amadurecer, de ser edificado, porque você está preso em algo, que alguém não pode te magoar, alguém não pode te ferir, que você corre, que você fica com cara feia. Negue-se a si mesmo, aproveite, vá diante do Senhor, morra e gere vida. Meu Deus, como é simples. E a gente não enxerga. E deixa de edificar a vida da igreja. E deixa de ser instrumento na mão do Senhor, por uma coisa tão simples. Oh, Senhor, obrigado por tantas vezes, Senhor, que o Senhor nos fez negar a vida da alma, que o Senhor não deixou o nosso velho homem prevalecer. Oh, e o Senhor nos fez morrer. Senhor, e o Senhor gerou vida e nos deu crescimento. Muito obrigado, Senhor, por cada momento. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor gerou nessa morte, quando saiu sangue, foi para perdoar os nossos pecados. Foi para trazer a redenção sobre a vida de cada um de nós. E quando saiu a água, a vida, tipifica a vida, ali Jesus gerou a igreja. A noiva amada, a auxiliadora idônea, insubstituível. Ninguém, nada pode substituir a igreja na obra do Senhor. O que o Senhor determinou, só quem pode cumprir é a igreja. Só você, irmão, pode se mover nessa terra para fazer algo para o Senhor. Por isso que nós precisamos nos mover como instrumento para o Senhor fazer a boa obra, edificar a sua igreja. Então, aleluia, porque ali, irmão, foi gerada a igreja. E porque a igreja foi gerada, aí depois diz que Jesus morreu 3 dias, ficou ali, ressuscitou, tornou seu Espírito que dá vida para habitar dentro de mim e de você. Pessoas incapazes, pessoas falhas, errôneas. Não tem problema, é essa mesmo que o Senhor quer. Porque não é a nossa capacidade, as nossas habilidades naturais que irão edificar a igreja. Mas é o Espírito que está dentro de nós, nos capacitando. Então não vem de nós mesmos, vem de Deus, o poder da edificação da igreja. Então não há distinção entre judeus e grego, rico, pobre, magro, gordo. Todos são capazes, se depender do Espírito, a força que nos move e nos capacita para edificar a igreja. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, como eu falei que no ministério terrenal do Senhor, ele falava por meio de parábolas. E aí o Senhor continuou.
E uma das parábolas que o Senhor fala é lá em Mateus 20 sobre os trabalhadores da vinha. Não tem como deixar de falar dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da 1/10 hora. Amém? Então lá em Mateus capítulo 20, Senhor Jesus, Mateus 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Senhor Jesus, vou ler, irmãos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, viu? Para salariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Amém? Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide, vós também, para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E eles? Está vendo, irmãos, o segredo? Tem que ir, irmãos. Tem que ir. O Senhor ordenou, o Senhor nos comissionou para completar a boa obra. O Senhor nos chamou. Vai. Tem que obedecer a palavra, tem que ir, irmãos. Amém? E aí os irmãos podem ler depois, eu vou resumir. E aí, irmãos, os irmãos falam no alimento diário, antigamente o turno a jornada de trabalho é de 12 horas, né? 6 da manhã a 18 horas, 12 horas. E a cada 3 horas o dono da vinha saía para contratar os trabalhadores. Aqueles que chamava, concordava, ia. E o Senhor disse: eu pago 1 denário, vou pagar o que é justo. Então o Senhor saiu de 6 da manhã, terceira, o Senhor saiu de 9 da manhã, depois saiu de que hora? Meio-dia, depois saiu de que hora? 3 da tarde. E foi chamando essas pessoas e elas foram trabalhando. Esse turno de 12 horas, irmão, representa a era da igreja hoje. No final dos tempos, onde a igreja foi edificada, a era da igreja será completa. Quando a noiva estiver ataviada, a era vai terminar. Com a igreja, Então, irmãos, o Senhor tem pressa em edificar a igreja para completar a sua obra. Amém? Por isso Ele chamou os trabalhadores. Mas, de 15 horas para 18, faltam quantas horas? Ainda restam 3. Mas quando estava faltando 1 hora, na reta final, o Senhor chamou, saiu e chamou outro grupo de trabalhadores, os chamados trabalhadores da última hora, os trabalhadores da 1/10 hora. Na reta final, por que o Senhor ia chamar esses trabalhadores na reta final? Mas já não vem, tem uma turma trabalhando que no final ela vai ter trabalhado 12 horas, a segunda turma vai ter trabalhado 9 horas, a terceira turma vai ter trabalhado 7 horas, a quarta turma vai ter trabalhado, 6 horas, e a quarta turma, 6 horas. E um grupo vai trabalhar apenas 1 hora. E diz que no final o Senhor mandou pagar, e começou pelos últimos. Os que trabalharam no final começaram primeiro, e receberam o mesmo valor que todos aqueles outros. Por que o Senhor chamaria, irmãos, os trabalhadores da última hora? Irmãos, o Senhor chamou, porque o Senhor quer que esse grupo de trabalhadores complete, faça algo que os outros trabalhadores não conseguem fazer. Não é falta de quantidade de pessoas na obra, mas é falta de pessoas que façam aquilo que o Senhor precisa, que está no coração de Deus, na reta final, para edificar a igreja. Estava falando de João estava mostrando a obra aqui, lembrei do irmão agora, na construção. Imagine você com sua casa. Você contrata o pedreiro, ele constrói as paredes, cobre tudo, aí você quer caprichar no piso, entendeu? Eu vou contratar aqui um pessoal especializado para o piso, segunda turma.
Você diz, não, aqui o meu forro aqui vai ser caprichado. Eu quero só quem sabe fazer caprichado. Então eu vou contratar terceira turma, só para a questão do forro, João. Certo? Aí você contrata a quarta turma, a pintura aqui é diferenciada. Eu quero uma pintura que ninguém faz, só essa equipe aqui, quarta turma. Mas tem algo ainda que eu preciso fazer na minha casa para terminar a obra, que todos esses outros que eu chamei, nenhum sabe fazer. Eu vou contratar um pessoal, um grupo de pessoas específicas, especializadas, para fazer esse acabamento final. Os trabalhadores da última hora. Amém? Irmãos, fazer algo que não está sendo feito por os outros, nós estamos falando da igreja. Todos esses grupos são a igreja. Todos estão trabalhando na edificação da igreja. Mas um grupo seu quer que faça diferente, para fechar a edificação. Fugir do que é convencional. Fugir do que é convencional. Os trabalhadores da última hora, aí vem o que os irmãos estão falando e a gente entender por que essas coisas surgem assim. Fugir do que é, fazer o que não é convencional é pensar fora da caixa. Vocês ouviram muitos irmãos falarem pensar fora da caixa? É fazer aquilo que ninguém fez ainda. Por isso o Senhor chamou os trabalhadores da última hora, para pensar fora da caixa, para fazer aquilo que os outros não fizeram. Aí os irmãos nos trazem um monte de ferramenta, que pode passar na cabeça de alguns de nós, isso é loucura. Pensar fora da caixa é loucura. Fazer o que é diferente é loucura. Aí os irmãos vêm com bucafé. É diferente ou não? Aí os irmãos vêm com os por livro lá, irmão Walter. Aquelas carretas. É diferente ou não é? Aí os irmãos vêm com rede de cuidado. É diferente ou não é? Aí os irmãos vêm com... Posso orar por você? Solta o pino da granada. Pergunte. No momento que você disser, posso orar com você? Irmão, se você disser isso, algo vai sair. Só pergunte, solta o pino da granada. Posso orar por você? Que Deus vai te usar. Comportagem dinâmica. Por oportunidade. A gente trabalha, está ocupado, mas a primeira oportunidade, Senhor, estou aqui. Dá um livro, ora. Irmãos, isso é pensar fora da caixa. Isso é fazer o que os outros trabalhadores não fizeram. Mas eles estão fazendo a parte dele. Mas aos trabalhadores da última hora, cabe algo diferente. Os trabalhadores da última hora estavam desatarefados, são pessoas que estavam lá sem ter o que fazer, incapazes. Assim são os trabalhadores da última hora. São aqueles que não serviam. Estavam lá. Mas o Senhor chamou, porque não são eles quem edificam, mas o Senhor é quem edifica neles. Por isso a importância de nós sermos os trabalhadores da última hora. São aqueles que obedecem ao falar profético do Senhor. São aqueles que seguem a direção que o Senhor está dando, sem questionar, sem duvidar. Amém? Esses são os trabalhadores, irmãos, da última hora. Não tem força, não tem capacidade. E não é para ter mesmo não, porque quem tem a capacidade é o Senhor. Quem opera, irmãos, é o Senhor em nós. Deixe o Senhor te usar. O Senhor chamou. Se você se dispor, Ele vai te usar. A mim e a você. E aí? Somos ou não somos os trabalhadores da última hora? Amém? Irmãos, o Senhor conta conosco para edificar a sua igreja, para ataviar a noiva. O noivo está aguardando, ansioso para esse momento. E Ele conta conosco como canais, instrumentos, para ser usado para o Senhor na edificação da igreja.
Não tenhamos o coração de incredulidade. Tenhamos o espírito de Josué e Calebe, que naquela geração foram os únicos que tiveram o espírito diferente daquela geração que foi gerada no Egito, que foi resgatada por Deus, que depois de tudo que o Senhor fez, operou milagres para ele tantas e tantas vezes, brotou neles um coração de incredulidade, e por isso não entraram na terra prometida. Apenas 2. Veja, apenas 2. Na reta final, o Senhor precisa contar, o Senhor conta com aqueles que têm um coração puro, que crê no falar profético do Senhor, que é obediente à palavra do Senhor, que vai e faz aquilo que o Senhor está dizendo. Senhor Jesus! Por isso precisamos cantar aquele hino com fervor. Somos trabalhadores da última hora, que a gente cantou aqui, irmãos, com alegria. Amém? Esse deve ser o nosso coração. Senhor Jesus. E aí, para terminar aqui, eu quero falar para os irmãos o capítulo 21 de Mateus, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso fazia parte do ministério terrenal do Senhor. Deus determinou que Jesus deveria entrar em Jerusalém como rei. E assim ele o fez. Ele teria que entrar em Jerusalém e ser recebido pelo povo como rei. Ainda quando estava aqui no nosso meio, no seu ministério terrenal. Amém? E aí, para resumir, os irmãos podem ler depois o capítulo 21 de Mateus, versículo 1 ao 11. Jesus mandou que o discípulo fosse e trouxesse na aldeia vizinha a jumentinha e o jumentinho. Eles foram e trouxeram a jumentinha e o jumentinho. E aí colocaram as vestes do jumentinho, o Senhor montou e entrou em Jerusalém. Na jumentinha? Não. No jumentinho, filho da jumenta. Vamos pensar natural. Espera aí. O rei, Walter, rei, triunfando diante do seu povo em Jerusalém, montado no jumentinho. Não, está errado, irmão. Está errado, não pode, não pode, tem condição não. Mas ele é o rei. Peraí, o que é que tinha de melhor nessa época? Bom, aí tinha cavalo, aqueles belíssimos cavalos na época. Tinha as mulas, belíssimas mulas, Fabinho. Também tinha aquelas carroças, né? As carruagens, muito obrigado, irmã, puxada pelos belíssimos cavalos. Não, Jesus tinha que andar no melhor que tinha na época. Está errado. Isso é pensar natural. Lógico, né? É lógico, né, o pensamento? Mas Jesus não pensa como o homem pensa. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Ele pensa diferente daquilo que a gente pensa. Como é que os reis da atualidade, os governantes fazem? Diante das procissões para ele triunfar. Eles usam o que tem de melhor. O melhor carro. Não é isso? Os presidentes andam em quê? Nos carros presidenciais, cercados de segurança. O Papa anda de quê lá na Papa Móvel? Os governantes andam em quê? Em cima dos carrão de som, daqueles carrão bonito. E Jesus entrou no burrinho. Mas peraí, um burrinho? O que tem a ver o burrinho? Logo o burrinho. Por que Jesus ia escolher o burrinho? Isso tem um significado, irmãos. Tem um significado muito importante. O jumentinho. Amém? Apocalipse 12 fala da mulher universal, que é a igreja. Essa jumenta, mãe do jumentinho, tipifica a mulher universal, a igreja. E o jumentinho é filho da jumenta. O jumentinho representa, irmãos, o filho varão, que está sendo gerado pela igreja. O filho varão hoje está sendo gerado pela igreja. A igreja, você faz parte da... Amém? Da edificação da igreja. Então, irmãos, nós podemos ser hoje essa porção da igreja, esse filho da igreja chamada de filho varão. A parte forte de Sião, a qual o Senhor usará
para triunfar na reta final, na consumação da sua obra, na edificação da igreja. Esse grupo forte de pessoas dentro da igreja, que dão a vida pelo Senhor, que nega a vida da alma, que ama a vida do Senhor, que é fiel a falar profeta, e o Senhor diz, vai, e eles vão. Esse é o filho varão, o jumentinho, que o Senhor irá triunfar nessa reta final. Amém? Cabe a nós. Somos igreja. Também podemos fazer parte do filho varão. Amém? Mas por que o jumentinho, irmão? Por que o Senhor vai usar a figura de um jumentinho? Espera aí, o Senhor usa logo a figura do jumentinho. Vamos. O que é que representa o jumentinho hoje no nosso meio? O jumentinho hoje é um animal desprezado. Não é verdade? Está aí na beira da estrada, você vê 3 jumentos no meio, esse jumento está aí atrapalhando. Não é assim? Bora ele para distante daqui, que eu não quero ele aqui não. É assim o jumentinho hoje tratado. Algo que não tem importância para muitos. Amém? O viver da vida da igreja, muitos não conseguem ver. Não dão valor, não é visível. É um grupo pequeno que tem pouca força, mas não nega, mas guarda a palavra e não nega o nome. Mas vamos analisar as características do jumentinho. O jumentinho, irmãos, é um animal dócil, manso. Já viram o que as pessoas fazem com o jumentinho? O menino faz? Monta no jumento, tira a sela, bota a cangaia, bota o barril, faz tudo com o jumento. Faz o que quer com o jumentinho, porque ele é manso. A natureza jumentina é essa. Mansidão. Aí eu pergunto, e você? Na igreja, como é que é seu comportamento? Você é dócil? Você deixa o Senhor fazer o que quer com você? Ele tira e bota a hora que quer, manda e você vai? Ele bota peso, tira peso e você obedece? Sim ou não? A natureza jumentina é essa. Ele é dócil. Deixa o seu dono fazer o que quer. Depois que o dono bota o cabresto, já era. Faz o que quer com ele. Entendeu? Vamos mais, características. Vamos analisar para a gente... Senhor Jesus. O jumentinho também ele é muito resistente. Bota a cangaia, leva capim, leva água, leva tanta coisa, aguenta seca, passa fome, está a maior sequidão do mundo e o jumento gordo, no meio do mato. Que jumento resistente é esse, Walter? Aguenta peso. Aí eu vou perguntar, irmão, vocês já ouviram falar na vida da igreja a palavra resiliente? Já? O que tem a ver palavra resiliente com jumentinho resistente? Vocês conseguem entender? Na vida da igreja, nós estamos trabalhados na edificação junto com os irmãos para nos tornarmos resilientes. As situações vêm difíceis, nos machuca, nos maltrata, mas a gente não desiste. A cada situação nós nos tornamos ainda mais fortes, resilientes. Essa é a natureza jumentina. Está vendo? O que é que Jesus quer fazer conosco? A cada dia nos tornar mais forte, mais resiliente. Isso não é fora nas ruas da igreja, é entre nós mesmos, com as diversidades, a maneira de nos darmos uns com os outros, de edificarmos, porque nós somos ainda pessoas naturais e o Senhor está trabalhando em nós para edificar. Então o Senhor vai ajudar muitas situações na vida da igreja, para nos tornar resiliente. Amém? Aí tem outra coisa, eu quero dizer para os irmãos. O jumento ele é tratado assim. Quando alguém diz uma coisa para uma pessoa, olha, assim, explica. Rapaz, tu é burro, viu? Ô bicho burro. Não é assim que eu ouvi fazer? Quando alguém é ruim, tem dificuldade de aprender, aí o pessoal gosta de dizer, olha, você de ser burro. Irmãos, as pessoas usam a figura do jumento erroneamente. Não tem nada a ver com o jumentinho, não.
Vocês sabiam que o jumentinho é um dos animais mais inteligentes? Quem já lidou com o jumento sabe o quanto ele é inteligente. É a natureza dele, inteligente. Aí eu pergunto, pensar fora da caixa é ser inteligente ou não? As ideias fora da caixa não é para qualquer um, não. É só para o jumentinho mesmo. Inteligência. Essas ferramentas que o Senhor dá, vem do Senhor, mas o Senhor usa o jumentinho que é incapaz, tal, desprezado, mas que é inteligente. E dá essas ideias pensadas fora da caixa. Você está vendo quem tem tudo a ver quando o Senhor despegou o jumentinho? Filho varão, dócil, que deixa o dono fazer o que quer, resiliente, resistente, inteligente. Agora tem uma coisa que é de jumento mesmo, vou dizer você, teimoso, viu? É teimoso. O jumentinho é tão teimoso, os irmãos já trabalhou com jumento alguma vez até? Se ele quiser entrar num canto, ele quer entrar, aí você tira, vai jumento para lá, bota ele lá. Deixa ele lá que ele não vê mais, daqui a pouco o jumento vem de novo, está aí de novo. Se você tanger ele 20 vezes para o canto, ele vai voltar 20 vezes para aquele mesmo lugar, para entrar ali que ele quer. Se você não amarrá-lo, vá certo. Se você não pegar ele e amarrar, ele vai entrar. Ele é teimoso, é insistente. Os outros animais você vai fazer, em algum momento eles vão desistir, mas o jumentinho não. Ou você amarrar ele, ou ele vai. Aí eu pergunto, nós somos teimosos ou não? Aí tem aquele que a gente cantou, atado à vida estou, né? Que coisa linda, né? Com gozando, aí vai, né? Atado à vida estou. Irmãos, o jumentinho é tão teimoso que ele só se aquieta quando o Senhor pega e amarra junto dele, da videira verdadeira que é o Senhor. Então, irmãos, quando a gente está no Senhor, amarrado à videira, nós vamos fazer apenas o que o nosso Senhor quer. Fora do Senhor, irmãos, nós não obedecemos ao Senhor. Amém? Fora do Senhor, nós somos desobedientes ao Senhor. Mas tem a paz do jumentinho teimosa que é positivo. Vocês já ouviram os irmãos dar o testemunho do ceapista, que estão pregando no shopping? Aí entrou, o guarda disse, ei, está fazendo o que aqui? Sai, não pode não pregar aqui não. Sai. Aí os irmãos saem, daqui a pouco. De novo, vocês já estão aqui de novo, mas não disse a vocês que não podia? Homem, sai daqui, sai. Aí rodou, aí no outro lado, eu não acredito não. De novo aqui vocês? Mas eu não pedi para vocês sair, disse que não pode. Posso orar por você? Pode, ore e vá-se embora. Jumentinho teimoso, que não desiste. Não desiste. Amém? Mas tem algo ainda, irmãos, em relação ao jumento. O jumento, ele não atende ao comando do seu dono em uma única situação, quando ele está sob perigo. Quando ele está sob perigo, ele reconhece a voz do dono, ele reconhece o dono, mas não obedece ao dono. Quando ele está sob perigo. Por exemplo, se for no jumentinho, tiver uma cobra ali, ele sentir que na onde ele vai passar tem uma cobra, nem adianta, ele não passa não. Está sob perigo. Ele sente. Aí vamos lá. Sim, mas a gente, quando é que isso acontece com a gente? Ô irmão, quando a gente está sem desfrutar, sem orar, sem reunir direito, sem ler um alimento diário, você tem comer com os irmãos, isso não está sob perigo não? Grande. Que perigo, irmãos, grande. Nós devemos estar reunindo, orando, tendo comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor, lendo um alimento diário, lendo a Bíblia. Aí quando o dono dá o comando, aí você obedece. Obedece. Porque você não está sob perigo, você obedece.
Aí vamos para a prática. Você já observou as atitudes dos irmãos que são assim quando estão fora da vida? Ele reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus salva. Reconhece a palavra do Senhor, mas não obedece. Porque está sob perigo. Como? Não está reunindo, não está desfrutando, não está orando, não está tendo comunhão com os irmãos. Ele sente o perigo. Ele sente que está sob perigo. Reconhece o Senhor, a palavra, mas não obedece. Está vendo como é simples, irmãos? E às vezes acontece no nosso meio, conosco, que a gente não consegue identificar. E fica ali teimoso, sem obedecer ao Senhor, atrapalhando na edificação do Senhor, quando na verdade o Senhor quer que a gente edifique. Então, amados, a comissão do Senhor é a nossa comissão. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos incapazes. Para finalizar, quando Davi foi escolhido, filho de Jessé, para ser rei de Israel, o Senhor mandou Samuel, ir lá e ungir o escolhido de Deus. Quando chegou lá, Jessé trouxe o filho mais velho, mais formoso, mais capaz. Aí o Senhor disse, não é isso não. Tem outro? Tem, traga outro. Quando chegou, disse, não é isso não. Não é isso não, Senhor, Samuel, não. Tem mais, ele trouxe os 7. Aí o Senhor disse, não, Samuel. Mas Senhor, não é nenhum desses aí não. 7 já se foram. Jessé, tem mais? Tem o último. Tem? Manda buscar, vai buscar Davi. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Traz ele. Davi, o mais novo, pequenininho, incapaz, estava cuidando das ovelhas, deixa ele lá. Aí quando o Senhor disse, Jessé, é esse, unge. É esse, Senhor, unge. Esse é o meu escolhido, para ser o rei de Israel. Então, irmãos, tinha os outros filhos mais velhos, mais experientes, mais capazes, mas Deus escolheu quem? Davi. Então, irmãos, você é pequenino, mas Deus lhe escolheu para edificar a igreja. Essa reta final, a igreja será finalizada pela igreja, povo que vive a igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Amém? Nós possamos tomar o encargo, irmão, de realmente edificar a igreja. O Senhor conta conosco. Se Ele deu o comando, nós só precisamos obedecer e ir. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.